Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Jefote e vamos para mais um vídeo. Estamos perto de acabar essa série de estaduais, né? E vamos falar do Paulistão de 2023, ou seja, um campeonato recente aí, há um ano atrás, né? Um ano e meio atrás. E o campeão de 2023 foi o Palmeiras, né? Que foi bicampeão e conseguiu um feito e o Palmeiras conseguiu um feito, né? Que não conseguia, né, de ser bicampeão desde os anos 90, né, desde aquele timaço da Parmalat lá, quando o Palmeiras foi bicampeão em 93 e 94, o Palmeiras, enfim, chegou ao bicampeonato. O Palmeiras chegou em 2023 com o melhor time do país, né, e com a revelação Endrick, né, sendo um dos destaques do time de Abel Ferreira, né, um jovem de 17 anos ali, né, e fora isso o Palmeiras era um time a ser batido, né. Na primeira fase, né, o Palmeiras passeou no seu grupo, né, terminou de forma invicta, né, ganhou 8 jogos de 12, né, e avançou, né, e o Palmeiras enfrentou nas quartas de final o São Bernardo, né, o São Bernardo que estava fazendo uma excelente campanha em 2023, inclusive o São Bernardo foi o segundo melhor time do campeonato, né, na primeira fase, e o Palmeiras, claro, né, foi o primeiro, ou seja, o Palmeiras encarou já o segundo melhor, né. E todos achavam que seria um jogo equilibrado e tudo mais. E foi, de fato foi, né? O Palmeiras sofreu para ganhar do time do Bernô, né? Como é chamado São Bernardo, mas ganhou por 1-0 e avançou de fase, né? E na semifinal o Palmeiras encarou outro time chamado pequeno, né? Só que do interior, que foi o Ituano, né? O Ituano que surpreendeu ao eliminar o Corinthians, né, na fase seguinte, né, na fase anterior, perdão, né, e o Palmeiras conseguiu eliminar o Ituano, ganhando novamente por 1-0 e indo disputar mais uma vez mais um título, né. E agora a disputa na final seria contra o surpreendente Água Santa, né, time ali de Diadema, né, que surpreendeu a todos ali ao fazer uma boa campanha. Né, o Água Santa, inclusive, eliminou o São Paulo, né, nas quartas de final, né, e despachou também o Bragantino, né, quer dizer, 2 times da Série A, né, do Brasileirão. E o Água Santa chegou ali querendo surpreender de novo, né. No primeiro jogo em Barueri, né, mando do Água Santa, o Água Santa acabou com a invencibilidade do Palmeiras, né. O time venceu por 2-1, com 2 gols do Bruno Mezenga, né, que inclusive foi o artilheiro daquele campeonato paulista. Né, o Endrick fez o gol do Palmeiras, né, e com isso o Palmeiras tinha que ganhar por 2 gols para ser campeão ou por 1 para ir para os pênaltis, né. E no Allianz Parque abarrotado de palmeirenses, né, com 41 mil pessoas, prevaleceu a força da camisa, né, um time mais tradicional, enfim. O Água Santa não deu nem pro cheiro, né, só porque o Palmeiras conseguiu reverter tudo, né, e garantiu o título com 34 minutos do primeiro tempo, porque aos 15 o Gabriel Menino fez 1-0, ele fez o segundo aos 26 e o Endrick fez 3-0. E aí, né, praticamente selou o título, né. No segundo tempo o Água Santa tentou alguma coisa, mas nada assim de anormal, né, nada assim de dar perigo, e o Palmeiras fechou a conta, né, fez 4-0 com Flaco Lopes, né. E assim o Verdão era bicampeão paulista, um título incontestável, né. O Palmeiras, né, foi o melhor dos grandes, né, inclusive, porque os outros 3 grandes nesse Campeonato Paulista simplesmente decepcionaram, né. Enfim, agora vamos falar do time base desse Palmeiras que foi bicampeão, né. Era o Everton no gol, a defesa tinha Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Vanderlan, né, porque o Piquerez não jogou, né. O meio campo tinha Zé Rafael, Gabriel Menino e Rafael Veiga. E no ataque o Dudu, o Rony e o Endrick, né? E o Abel era o técnico desse Palmeiras. Agora vocês vão ficar com os gols desse jogo do título do Alviverde e a gente já volta para falar dos outros 3 grandes. E das surpresas também, né? Roda aí. Ou o Zé Rafael, ou o Gabriel, passou pela barreira? Não passou pela barreira, o Gabriel Menino tentou e marcou! Focar mais uma vez o Água Santa. Olha o Dudu, que jogada espetacular do Dudu, que lindo Dudu, que golaço! Bote Gabriel Menino, meteu na frente pro Rony, arrumou, bateu, pegou o goleiro no rebote, Endrick!
O Cadi, olha o Lopes. Lopes jogou no Rony. Se ele meter no meio, tem o Zé Rafael. Deu pro Lopes, vai bater pro gol. Limpou, pode pintar mais um! Gol! O árbitro apita! Fim de jogo no Allianz Parque! O torcedor já gritou campeão. E agora é só confirmar com a frase: o Palmeiras é campeão paulista de 2023. Campeão brasileiro da Libertadores, da Copa do Brasil. Campeão paulista pela 25ª vez. Então, vocês viram aí os gols da finalíssima, né? Onde o Palmeiras foi bicampeão. Agora eu tenho que falar dos outros 3 grandes, né? Começando pelo Corinthians, né? O Corinthians, um time ali, né, mais ou menos, né? Um time com vários jogadores experientes, alguns já com história no clube, né? Como Cássio, Fagner, Paulinho, Renato Augusto, né? E, enfim, o Corinthians na primeira fase, né? Se não foi empolgante o time, né? Porque o time, por exemplo, sofreu 2 derrotas, né? Empatou 4. Ganhou 6, né, de 12, né? Quer dizer, ganhou só metade dos jogos. Se não foi brilhante, o Corinthians avançou sem problemas, né? No seu grupo. Né? O Corinthians encarou o Ituano nas quartas de final e todos achavam que o Corinthians ia despachar sem problemas o Ituano, né? Porém, não foi assim, né? O Ituano surpreende, faz 1-0, né? Com um golaço do Raí Ramos, lateral. Mas o Corinthians empatou, né? E o Corinthians tentou a virada, mas não conseguiu. E o jogo foi para os pênaltis, né? E nos pênaltis, o Timão acabou eliminado para o Galo de Itu. E deu vexame, né? Caiu cedo já no Campeonato Paulista. Ficou lá em 6º, 7º lugar na classificação geral. E decepcionou a fiel torcida, né? Agora vamos falar do Santos, que pela 3ª vez ficava na fase de grupos. E mais uma vez lutando para não cair, né? Só que assim, né? O time do começo começa bem, depois oscila, perde vários jogos. O Odair Helman é demitido, inclusive, se não me engano, né? O Santos chega a ficar ameaçado de rebaixamento, porém o time reage nos últimos jogos e chega na última rodada com chance de classificação. Porém o Santos não consegue, né? O time perde de forma vexatória para o Ituano, né? De 3-0 em Itu. E o Santos fica de fora, né, do mata-mata pela 3ª vez seguida. E ao final de 2023, né, o Santos não conseguiu nem vaga na Copa do Brasil. Olha, 2023 foi péssimo no Santos, né? Foi o ano que o Santos foi rebaixado no Brasileirão, inclusive, né? E, enfim. Agora vamos falar do São Paulo, né? O São Paulo fez uma fase de grupos tranquila, né? Liderou ali com 23 pontos ao lado do Água Santa, né? O Água Santa foi a surpresa, né? E o São Paulo encarou o Água Santa, né? Nas quartas. O jogo, inclusive, foi no Allianz Parque. É porque houve um acordo entre as diretorias de São Paulo e Palmeiras, né? Caso tivesse show, um mandava no estádio do outro, entendeu? Por exemplo, o Palmeiras tivesse show e jogo no próximo ali, mandaria um jogo no Morumbi, e o São Paulo, mesma coisa, né? Mandaria um jogo ali no Allianz, né? E o jogo foi no Allianz Parque, né? A casa do Palmeiras, né? E o jogo foi 0-0, foi um jogo modorrento ali, sem emoção alguma. O jogo ficou empatado sem gols, com Água Santa. E nos pênaltis o tricolor decepciona a sua torcida, né? É eliminado para o time de Diadema, né? O Netuno vence e elimina o São Paulo, que, assim como o Corinthians, deu vexame, né? Pelo menos o São Paulo daria a volta por cima naquele ano, né? Porque Rogério Ceni seria demitido depois, aí veio o Dorival, né? E aí os tricolores já sabem da história, né? O São Paulo reagiria, né? Ganharia a sua Copa do Brasil, né? Acabaria com o único troféu que faltava, né? O tricolor do Morumbi, e o 2023 do São Paulo terminaria pelo menos positivo, né? Agora vamos falar das surpresas, né? Vamos falar de 3 aqui, porque, né? Se os grandes decepcionaram, né? Tivemos zebras, né? Vou começar pelo Água Santa, né? Que foi o vice-campeão, né? O Água Santa era treinado pelo Thiago Carpini, né? Técnico ali novo ali, né? Ele tinha se destacado no Guarani, né? Uns anos atrás, no Santo André, né? Na Ferroviária. E ele veio pro Netuno, né? Para ajudar o time de Diadema a, pelo menos, avançar de fase, né? Porque nas outras edições o Água Santa só lutou para não cair. Chegou a ser rebaixado em algumas edições, enfim.
De início o Água Santa, né, priorizou escapar do rebaixamento, porém, né, o time ia fazer uma campanha tão boa, né, que com isso o time sonhou com a classificação e ela veio, né. O Água Santa se classificou em segundo, né, no grupo do São Paulo, encarou o São Paulo e, como eu já falei, né, empatou sem gols e eliminou o Tricolor nos pênaltis. Na semifinal, o Água Santa encarou o Bragantino, né, outro time forte ali, competitivo, outro time da Série A, né. O jogo foi na Vila Belmiro, né, mando do Água Santa, porque o estádio do Água Santa não tem capacidade, né, para mandar jogos assim desse porte. O jogo terminou empatado, 1-1, mas o Água Santa eliminou de novo nos pênaltis o Braga, né, 4-2. Na decisão contra o Palmeiras, o Água Santa deu trabalho, né. O primeiro jogo foi em Barueri, o Água Santa vence por 2-1, né. Só que na volta o time foi irreconhecível, né. O time não jogou nada e levou de 4 do Palmeiras e se contentou com o vice-campeonato, né. Agora vamos falar do Bragantino, né. O Bragantino de novo fazendo graça aí, né. O Bragantino jogou no grupo que tinha o Corinthians não, o Santos, né. Como o Santos decepcionou, né, o Bragantino classificou sem susto no grupo, né, sendo líder da chave. E nas quartas o Bragantino encarou o Botafogo de Ribeirão, né, jogo em Bragança, e o Braga despachou o time de Ribeirão sem problemas, 2-0. Porém o Bragantino parou na semifinal para o Água Santa, né, empatou 1-1 e deu adeus nos pênaltis. Apesar disso, né, o Bragantino, né, chegava mais uma vez na semifinal e mais uma vez morria na praia, né. E por fim vamos falar do Ituano, né. O Ituano foi a surpresa, né. O time de Itu, né, praticamente o campeonato todo brigou para não ser rebaixado, né. Tanto que o time chegou na última rodada precisando vencer o Santos, né, e torcer por tropeços, né, do São Bento, acho que da Portuguesa também, né. Bom, de dois, né, só um não tropeçou, né, que foi a Portuguesa, mas o São Bento perdeu seu jogo e o Ituano fez a sua parte, ganhou do Santos, né. E como o grupo do Corinthians estava tudo embolado ali, né, tirando o Corinthians que classificou sem susto, né, e o Ituano estava ali brigando com o São Bento e Ferroviária, que inclusive foram os rebaixados, né. O Ituano se classificou na última rodada, né, e de quase rebaixado o Galo estava lá nas quartas de final. Nas quartas o Ituano encarou o Corinthians e, como eu já falei, né, empatou, né, no tempo normal e eliminou o time corintiano nos pênaltis. Na semifinal o Ituano encarou o Palmeiras, né, o Ituano até deu trabalho ali, tentou dar um trabalho para o Palmeiras, porém o time perdeu o jogo, né, por 1-0 e deu adeus ao campeonato. E o quarto lugar ficou de bom tamanho, né, para o Ituano, né, para um time que estava quase rebaixado e conseguir, né, chegar até a semifinal. Ficou ótimo, né. E, enfim, galera, bom, espero que tenham gostado, tá? Eu vou ficando por aqui, dê um like, compartilhe o vídeo, comente, tá bem importante, tá? É isso, eu vou ficando por aqui e até a próxima e tchau.